Olá, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre o progresso de Goiânia, sobre o progresso de Goiás, sobre o desenvolvimento, com o nosso convidado, João Vitor, presidente da ADU, ou ADU, que é a Associação dos Desenvolvedores Urbanos. João, obrigado pela sua presença. O João também é vice-presidente do Secov Goiás. E eu queria começar olhando para trás um pouco. Que você nos falasse o que é a ADU e para que ela, qual é o propósito da entidade. Boa tarde, Yuri. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, a gente batendo esse papo. Muito bacana seu programa. Sempre que posso, dou umas bisbilhotadas lá no Instagram. Bom, a ADU é uma associação dos desenvolvedores urbanos do estado de Goiás, né, que é a representante dos loteadores, e é uma empresa que nasce dentro do Sindicato de Habitação do Secov. Né? Isso acontece lá em 2013, nós fizemos em abril do ano passado 10 anos, nós estamos no 11º ano, e nasceu de uma... Teve festa, viu, gente? Teve festa e comemoramos bastante, né? Porque, de fato, é um desejo antigo que antecede até um pouco da minha chegada a esse grupo tão seleto de bastante amigos lá dentro do Secov. E, na época, numa gestão do presidente Marcelo Baiocchi, e eu frequentava já aí, eu sou advogado de formação, e naquela época eu estava mais envolvido à frente aí de alguns contenciosos, né? E quando o assunto era um pouco mais de loteamento, o presidente Marcelo sempre me convidava, né? E estava ali à disposição, com muita vontade de aprender também, enfim. E eu sempre escutava uma oportunidade ou outra, que nós tínhamos que aqui, um ou outro membro do Secov, nós tínhamos que criar uma associação específica para, vamos dizer assim, para defender os interesses do segmento desenvolvimento urbano, loteamento. Né? Apesar do Secov englobar os imobiliaristas, né, os desenvolvedores urbanos também, o Sindicato de Habitação é um sindicato muito forte e, ao mesmo muito tempo, grande, né? muito heterogêneo. Às vezes não dá, por exemplo, shopping center, está lá. Está lá conosco. Né? Todos os condomínios, seja edilícios ou horizontais, verticais, estão lá conosco. comerciais. Então, né? os assuntos, eles se multiplicam em proporções muito diferentes. E daí era uma vontade aí da turma que permeava o Secov naquela época, mais focado nos loteamentos, de ter algo mais direcionado. E eu escutava aquilo e falava, por que não monta, né? Por que não monta, por que não monta? Estou te contando essa história toda porque é o seguinte, dado um certo dia em 2013, eu já tinha fundado a minha empresa, naquela época, que é a BRD Urbanismo, e aí o presidente falou de novo, numa reunião, nós temos que fundar a associação. Eu falei, então me dá a caneta aí, o papel que nós vamos fundar agora. E fiz uma ata de próprio punho, eu escrevi a ata, uma ata simbólica, né? E aí assinamos lá, alguns companheiros, amigos, né? Não vou aqui falar o nome de ninguém, a não ser o meu e do próprio Marcelo, porque senão vou cometer o pecado de esquecer de alguém. Essa ata hoje ela está emoldurada, né, numa sala lá no Secov, que é uma sala que o Secov cede a ADU, pendurada lá como um simbolismo. Lá se vão praticamente 11 anos de muito trabalho, né? E nós tivemos aí, eu sou o terceiro presidente, nós tivemos o Fernando Costa, da Tropical Urbanismo, como primeiro presidente, depois o Luiz Alexandre, lá da Tropical Urbanismo, como segundo presidente, e cá estou aí com essa missão. E acredito que, caminhando, né, cada dia mais, porque os desafios, todo dia, eu brinco o seguinte, nós não podemos reunir, porque quando você reúne para um almoço, você descobre 1 milhão de problemas que até então você não sabia que existia. Então, tem hora que eu falo, prefiro nem encontrar, porque todo dia é um problema novo. João, o que você poderia falar nesses 10 anos aí como conquistas da ADU? Olha, são muitas conquistas do ponto de vista de, primeiro, ter cadeira e espaço para poder falar dos... Voz, né? Ter voz. Acho que, não obstante o Secov sempre teve voz e continua tendo muitíssima voz, né? Com todo respeito a todos os sindicatos que compõem o sistema FEComércio, né? Mas o Sindicato da Habitação, se não o mais antigo, está entre os mais antigos. Inclusive,
capitaneado pelo ministro Elias Bufaisson, né, que foi presidente. Foi fundador, né? Foi presidente dessa casa aqui também. Né, foi ministro, um grande expoente do mercado imobiliário, né, aqui em Goiânia, e estado de Goiás, quiçá Brasil. E sempre teve voz, mas como o sindicato, nós dissemos, é muito heterogêneo, acabou que você não tinha braço para acompanhar todos os problemas. Né? E aí a ADU, quando ela aparece em 2010, ela começa a ombrar com o Secov e conseguir, né, ter um pouco mais de direcionamento dos problemas relacionados ao parcelamento do solo, ao loteamento, ao desenvolvimento das cidades no estado de Goiás. E isso começou a ter voz. Então, o Fernando fez um brilhante trabalho de mostrar para a sociedade a ADU, né, e começar a ter espaço. Depois, o Luiz fez um trabalho belíssimo de consolidar todo esse espaço, e aí nós já passamos a ter, em um ou outro board, né, a cadeira ser da ADU já, né, e não usar a cadeira do Secov, da própria FEComércio. Isso, naturalmente, é um reconhecimento do quão importante é a associação. Né? E agora, na minha gestão, eu brinco que é o seguinte, é o mais difícil, porque você tem que elevar o estado do que você se encontra. E eu encontrei uma associação madura, uma associação formada, e nós estamos lá trabalhando. Importante destacar o trabalho da diretoria. Né? Nós temos lá o vice-presidente Márcio Borba, o diretor financeiro, que é o Luiz, que é o ex-presidente, o diretor administrativo, que é o André, e o diretor institucional, que é o Francisco, que é um grande guerreiro, que é o braço direito da associação, não só meu, mas de todos os associados, e também o diretor jurídico, que é o Carlos Eduardo. Eu acho que essa diretoria, com todos os associados dando força, né, é o que nós seguimos. Para você ter uma ideia, eu já vou para um triênio, salvo engano, ou um biênio, acho que é um biênio, né, eu assumi em 2022, né, então nós vamos para um biênio, terminando esse primeiro biênio, e nós assumimos uma associação com menos de 40 associados, e hoje nós estamos com 55 associados. Né, e fazendo trabalhos constantes de pesquisa da região metropolitana como um todo, nós queremos avançar essa pesquisa para o estado inteiro. Então, problema que não falta. Você falou aí da questão de ter assento, né, nas cadeiras, e isso quem trabalha com entidade, com sociedade civil organizada, sabe o quanto é importante você discutir as questões do seu segmento com propriedade, tendo assento em conselhos, em comitês. Eu estou vendo aqui que a ADU foi representada pelo presidente do Conselho Fiscal, o Fernando, né, Fernando Pinho da Costa, na Comissão Permanente de Revisão e Simplificação da Legislação Tributária do município de Goiânia. O que significa isso e quais são os resultados? Olha, na primeira revisão do Código Tributário, que, salvo engano, foi no final de 21 agora, na gestão do atual prefeito, do Rogério, né, o Código Tributário tinha quase 50 anos. Né, então, era importantíssimo que nós tivéssemos lá uma cadeira para falar das agulhas que o setor passa, porque, no primeiro momento, se pensa o seguinte, não, você vai fazer um parcelamento solo, você tem um loteamento, o impacto tributário em cima disso, do ponto de vista de tributo municipal, é pequeno. Não, pelo contrário, não é. Né, você tem um imposto extremamente considerável, e é um imposto, do ponto de vista de arrecadação, importantíssimo para o município, que é o IPTU e ITU. Né? Você tem essas duas, hoje não mais ITU em Goiânia, tudo é IPTU, mas com construção e sem construção, e que você pode desbalancear o custo da moradia no município, porque a tributação, se ela passa a ser um tanto taxativa, você tem um problema de comércio nessa situação. Porque o que acontece? O setor de parcelamento do solo, ou seja, loteamento no Brasil, é um negócio que, meio que culturalmente, é uma poupança para a grande maioria das classes e das famílias. O sujeito, ele compra o lote como uma primeira forma, como um sonho da casa própria. Se ele já tem um primeiro sonho, ele enxerga aquilo como um investimento que é palpável e que ele vê valorização. Então, foi muito importante para nós, na pessoa do Fernando, participar para poder dosar a história do IPTU nos novos parcelamentos. Né? Haja visto que tivemos aí muitas discussões depois da vigência do Código, porque balanceou um pouco a história do tributo, da alíquota na cidade inteira. Bom, João, uma outra coisa, já que você tocou no assunto do IPTU, é sempre uma questão controversa, mas nós estamos em 2024, por acaso, eu não sei quando que vai para o ar ou quando que
você vai assistir, mas ontem terminou o prazo da primeira parcela do IPTU. E a gente viu uma celeuma em 2023 muito grande do IPTU, coisa que a gente não viu esse ano. Por que pacificou? Está tudo certo com o IPTU? Ficou mais justo? Eu lembro que tinha questão do pessoal, por exemplo, de condomínio horizontal, né, que pagava, às vezes, muito menos do que pessoas que estavam em residências muito menores, por causa da distância, da localização. Como é que você vê essa questão do IPTU? Eu paguei o meu ontem também, né? Está feliz? Eu paguei o meu. Você sabe que eu estou feliz? O senhor diminuiu? Verdade, diminuiu, porque eu estou no setor aeroporto. Eu acho que é porque também. é próximo da Zona 1, próximo do centro, né? Então, assim, tem um benefício. Então, assim, olha só. O meu também diminuiu. Eu moro aqui próximo de onde estamos, aqui no setor marista, e o meu diminuiu. Então, o que acontece? Até o novo Código Tributário, você tinha um zoneamento em Goiânia que era por região. E isso, né, a cidade é muito dinâmica. Não necessariamente o que foi nobre no passado continuará a ser nobre do ponto de vista de preço, vamos dizer assim, não, né? Eu acho que o adjetivo... Preço, benefício, localização, de para onde que a cidade não é a palavra cresce, correta. né? Vamos pensar em preço, o que é mais valorizado, né? Porque nobre, cada um tem o seu nobre. Depende do progresso da cidade, para onde que a cidade vai. Então, a cidade vai. Então, você tinha ali as regiões onde, vamos dizer assim, o munícipe mais reclamou, na saída da GO 020, que, historicamente, lá na década de 70, ficou classificado como um zoneamento que tinha uma alíquota mais reduzida, porque não era desenvolvido. Não era desenvolvido. Porque não tinha nada, né? Exatamente. Ou tinha pouca coisa. Eu não sei dizer o que tinha, se já tinha Parque das Laranjeiras, se não tinha, ou se tinha, de fato, não tinha valor agregado. Parque das Laranjeiras é da metade dos anos 70. Em então, Col, assim, né? em Col. Então, possivelmente, veio depois também do Código Tributário. Então, o que acontece? Hoje, o Código Tributário, ele disciplina pelo valor do seu imóvel. Eu não vou entrar no mérito aqui se a alíquota é alta ou não é. Só que aí você gerou um impacto muito forte em quem, historicamente, estava acostumado a pagar um preço, mas por conta do redutor da alíquota, por estar numa zona fiscal, eram 4 zonas fiscais no município, que, historicamente, valorizou, passou a ser uma região cara, do ponto de vista imobiliário, né, por inúmeras razões, porque o desenvolvimento urbano foi lá e fez belíssimos projetos, teve mérito nosso aqui de fazermos isso, só que o morador não estava acostumado. E quando você faz esse contrabalanço, né, então você toma um choque grande. Mas eu acredito que a regra é uma regra que é justa. Né? É uma regra que é justa, a regra vigente. O que é o lote legal, o que já deu de frutos e o que será dele agora em 2024? Ô Yuri, é importante demais essa oportunidade para falar do lote legal, porque nós estamos em 2024, né? Não pode nem brincar mais daquela história do século XXI, e nas nossas barbas, aqui na capital, ainda tem muito loteamento clandestino que acontece todos os dias. Né? Então, essa é uma iniciativa que já aconteceu no passado. Né? A gente chegou a fazer live, né? Só sobre o lote legal no Secov. Já aconteceu no passado, tanto pelo Secov, depois a DEU encampou, e agora, mais recentemente, a doutora Marta, promotora de Senador Canedo, diante de uma situação muito complexa lá em Senador Canedo, de loteamentos clandestinos, nos procurou para que a gente pudesse... Ela esteve aqui, né? Não esteve com a gente para falar sobre isso também? E aí nos procurou para que a gente pudesse unir uma parceria muito bacana, junto com o Ministério Público, né, pudesse encampar de novo essa campanha. E nós começamos com uma primeira ação em Senador Canedo, e depois já fizemos uma em Trindade, se eu não estiver enganado, e tem um cronograma aí para vários outros municípios do estado. Porque o que acontece? Existe uma situação, primeiro de tudo é o seguinte, nós da DEU defendemos 100% correto, não há o que questionar. Você tem a lei, você tem obrigado a cumprir a legislação do seu município, do estado, para poder fazer o parcelamento solo, o seu loteamento. Entretanto, pode ser que tenha loteamentos em processo de regularização, ou loteamentos que, uma vez na sua implantação, na sua obra, pode ter cometido algum equívoco e está no momento irregular e será regularizado. Agora, isso não se confunde com um loteamento que nasce de forma clandestina, ou seja, às margens da lei. É um loteamento que ou tem uma grilagem de terra, né, o sujeito não é nem proprietário,
e também não aprova um projeto e começa a vender somente papel e sonho para a população, ou aquele que é proprietário da terra e, ao invés de procurar a maneira legal, ele mesmo faz um loteamento clandestino. Então, é só para separar aí, vamos dizer, o joio do trigo, né? Esse tipo de situação que nós abominamos, né? E aí tem uma situação que envolve as concessionárias públicas. A Água e Esgoto é a concessionária pública de energia, né? E, às vezes, as concessionárias se veem numa situação complexa, porque existe ali um loteamento clandestino que está maturando, que está consolidando, e que o poder público prevarica e não toma uma providência de solucionar, e aí aquilo vira um problema social, e aí a concessionária não sabe se atende ou se deixa de atender, né? Então, de fato, essa campanha que está em vigência aí, capitaneada pelo Ministério Público, é uma campanha de frente ampla para trazer todos os envolvidos no processo de desenvolvimento urbano nas cidades para não deixar isso acontecer. Isso é muito sério, né, quando a gente fala da questão do lote, porque nós estamos falando de sonho, das vezes, de uma vida inteira de uma pessoa. Né? Exatamente. E a doutora Marta falava isso aqui. Imagina a pessoa que adquire um lote e depois descobre que aquele lote é totalmente ilegal, ou pior, que o lote nem existe e ele já despendeu aquele dinheiro que, às vezes, ele juntou a vida inteira, né, João? Isso é uma coisa tão séria que eu já tive a oportunidade de lançar, né, começar um processo de venda de vários empreendimentos novos. E eu costumo dizer o seguinte: o mercado imobiliário é muito mais expectativa do que a realidade como produto, como comércio de produto, né? Depois de pronto, o encanto diminui pela venda, né? É um troço. Ontem mesmo nós estávamos aí com um grupo do mercado imobiliário conversando disso, quanto que o mercado imobiliário é mais expectativa do que a realidade como produto. E o vendedor, né, o corretor de imóveis, né, ele, muitas das vezes, ele acaba cometendo, ele acaba fazendo parte desse processo criminoso de um loteamento clandestino, porque tem um vendedor ali. E, às vezes, é um vendedor que é um corretor legalmente habilitado. E, às vezes, ele nem sabe que ele... Às vezes, não, na maioria dos casos, o sujeito, às vezes, não sabe, porque ele vê lá um processo de um loteamento clandestino e ele não se preza para perguntar para o possível criminoso se está registrado, né? Então, o que eu recomendo? Primeiro de tudo, você vai comprar um lote, compra de um corretor legalmente habilitado, porque tende de ser um profissional que tenha conhecimento e não cai aí no conto vigário de um ou outro empreendedor que está cometendo um crime. Primeiro de tudo. Segundo, na hora que você estiver comprando um imóvel do seu corretor, peça para ele a certidão de registro no cartório competente daquele loteamento e uma licença de instalação. Pronto, se ele te mostrar esses dois documentos, que são públicos, e ele deve ter no stand, enfim, deve ter com ele, você está fazendo um bom negócio, pelo menos um loteamento clandestino você não está comprando. Tá, João, a questão agora, ainda dentro da questão de loteamento, tudo, e agora vamos falar um pouco de casa própria, que é a questão do Minha Casa Minha Vida. A ADU deu uma grande contribuição nas discussões do Minha Casa Minha Vida. Eu queria deixar duas perguntas para você. Como que foi a atuação da ADU nessas discussões? E qual que é a sua opinião sobre o Minha Casa Minha Vida? Já tá funcionando, já está rodando? Expectativa para 2024? Bom, Yuri, primeiro que é o seguinte: nós tivemos a oportunidade, no atual governo, de contribuir, né, uma contribuição para nós do setor muito considerável, não obstante seja uma contribuição pequena do ponto de vista do texto legal, que é a nova lei do Minha Casa Minha Vida, vamos chamar assim, do governo Lula 3, né? E, pela primeira vez, isso é um pleito antigo do setor de loteamentos no Brasil como um todo, de também ser contemplado pelo programa Minha Casa Minha Vida, seja com acesso ao dinheiro do FGTS, que é o dinheiro mais barato do Brasil para financiar qualquer aquisição de bens, e também quanto ao subsídio, né, para o sujeito ter o subsídio. E nós sempre tivemos essa pauta, a ADU, em parceria com a AELO, que é a Associação Nacional dos Loteadores, junto com o Secov Goiás, né, junto com o Secov São Paulo. Acho que são as 4 entidades aí que mais se uniram para defender essa história de uma parcela do FGTS vir para se comprar o lote urbanizado, né? Porque hoje você vai comprar o residencial, ele é casa ou apartamento. E
a gente sempre enxergava uma resistência muito forte, tanto do governo, né, independente de qual governo era, quanto também dos agentes que permeiam dentro do sistema Minha Casa Minha Vida, de que o lote não é residência, porque não tem habitabilidade. E a casa ou o apartamento tem, porque já tem habitação pronta. Ora, mas o que a gente esquece é que é o seguinte, o Brasil é feito de 5.500 e vários municípios, né? O Minha Casa Minha Vida, como nós conhecemos tradicionalmente, apartamento ou casa, ele roda de uma maneira, vamos dizer assim, prateleira, funcionando, em 150 municípios desse país, certo? No restante dos municípios, você não tem as grandes construtoras que operam no programa Minha Casa Minha Vida operando por uma razão de logística, custo operacional, tamanho etc. Também dos municípios. Tamanho dos municípios. Né? E aí, quem que faz o Minha Casa Minha Vida acontecer? O construtor local, com um poderio de fogo infinitamente menor, né, sem um financiamento de obra, ou com poucos exemplos de financiamento de obra. Porém, ele só consegue fazer isso porque um loteador já passou por lá e já fez o desenvolvimento urbano e já fez o loteamento. O que aconteceu? Nós tivemos a oportunidade, essas 4 entidades teve a oportunidade de comentar essa tese dentro do Palácio do Planalto em fevereiro de 2023. E quando eu falei que o Minha Casa Minha Vida, de novo, só ia funcionar em 150 municípios, de um total de 5.500 e vários, isso é muito impactante. E é verdade, não é um discurso da ADU, da AELO, né, de defender os loteadores. Se não houvesse a figura do loteador nos municípios do Brasil, era uma favela, porque a gente tem aqui uma leitura de favela na característica vertical, nos morros. Mas não, se você não tiver o desenvolvimento ordenado, organizado... Se não tiver água, luz, esgoto, nenhum benefício... E se não tiver alguém que faça o desenvolvimento, como a história que você estava me contando do topógrafo, da história do setor aeroporto, aqui mais cedo, né, as histórias de Goiânia, seria desordenado, concorda? Como em várias cidades da Europa, pela razão de vários séculos atrás, você fala, pô, por que as ruas são desse jeito? Porque não foi ordenado. Então, para ter um lote urbanizado, que é a figura que nós chamamos dentro da Minha Casa da Lei, da Minha Casa Minha Vida, você precisou de ter um loteador que fez. Então, o que nós queremos agora? Que o sujeito possa comprar o lote dele sem ter a casa em cima e depois ele faça uma autoconstrução ou ele contrate alguém para construir, porque é assim. Nós tivemos uma reunião com a vice-presidente de habitação da Caixa Econômica, a doutora Inês Magalhães, e eu falei isso para ela. Eu falei, doutora, nós não estamos enxergando o que já é comum no Brasil. Aonde o Minha Casa Minha Vida ou sistemas de preços mais altos não funcionam, quem está resolvendo um problema de habitação é, num primeiro lugar, o loteador, que loteou, e o próprio adquirente do lote, que construiu em mutirão familiar, ou depois fez uma reserva de caixa e construiu a casa dele, ou um embrião de uma casa. O que nós precisamos é de pensar nisso como uma política pública, porque automaticamente vai chegar em todos os municípios. Porque tem o agente construtor, o agente desenvolvedor urbano em todos os municípios. Aí nós estamos nessa guerra, os próximos passos foi, primeiro, a lei, agora nós estamos numa discussão... Vai acabar o governo, João. Não, mas eu não dizia isso fácil. Nem eu, nem meus amigos, minha turma. Agora nós estamos... porque o Conselho Curador do FGTS, ele determina as verbas do FGTS dentro de cada orçamento anual para onde que vai. O ano passado, que foi o primeiro ano da lei, nós conseguimos 1 bilhão para o lote urbanizado. Porém, que eu tenho a notícia, o Ministério das Cidades não aprovou nenhum projeto. Então, agora nós estamos retomando, já tivemos lá em Brasília, já conversamos, para que a gente possa regulamentar essa situação e isso vire uma realidade no mercado imobiliário. É 2024 ainda? Ou... Tô bem otimista. Não, de verdade mesmo? Você acha que... Eu acho que sim. 2024? Eu acho que porque o grande pleito nosso é o que nós falamos no Palácio Planalto, para alguns ministros, falamos para o ministro das cidades. Cara, vamos fazer para ver se dá certo, né? Aqui no Estado de Goiás, através do secretário de Infraestrutura, Pedro Salles, junto com a GEAB, com o Alexandre Baldi, nós estamos, inclusive, desenhando, nos convidaram para que a gente pudesse desenhar uma situação para complementar isso. Porque o governo também, ele tem uma dificuldade de implantar, do ponto de vista logístico, o programa da habitação social dele. Por quê? Porque
Você não tem como fazer 5 mil casas em Goiânia, porque o problema não é só Goiânia. Tem 246 municípios no estado, falando do estado de Goiás. E aí, quando você vai repartir o bolo, aí a fatia fica pequena para cada município. Aí o empreiteiro tem um problema de logística, porque ele pega 80 casas em Goianira, vai pegar 50 em Morrinhos, pega 30 lá em Jataí. Então, nós começamos a falar, espera aí, não seria mais fácil a gente fazer um negócio diferente? Quem sabe um cartão que o sujeito pudesse comprar os materiais. Nós estamos em fase de discussão aí, a convite do governo do estado. João, a gente tem ainda 1 minuto e meio. Não queria terminar sem falar do curso Master em Parcelamento do Solo, que foi uma parceria com o Secov Goiás no ano passado, de muito sucesso. Como é que está esse curso esse ano? Olha, bacana isso. Nós fizemos, o ano passado, uma primeira versão, que foi um grande sucesso, em parceria com a Universidade de Secov, que é quem capitaneia isso para nós lá na DU. Depois nós fizemos uma segunda versão, Unisecov, ADU e CEPLAN de Goiânia, em parceria com a Secretaria de Planejamento do município de Goiânia, que foi muito bacana, porque, de fato, aí tem todo o desdobramento do plano diretor novo, com as suas leis complementares, foi muito bacana, e estamos agora conversando com a CEPLAN para fazer uma terceira versão, aí, possivelmente ainda no primeiro semestre, se não no começo do segundo. João, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua presença. Nós conversamos com o João Vitor, presidente da Associação dos Desenvolvedores Urbanos. João, obrigado. A gente deixou tanto assunto de fora, Dor, que a gente podia marcar outro mais daqui um mês. Estou à disposição, Yuri, é um prazer. Para a gente poder falar que eu tenho uma coisa grande aqui, ó, tão boa para conversa que a gente não falou quase nada. João, muito obrigado pela sua Agradeço, muito obrigado à sua presença. equipe e até uma próxima. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a todos que assistiram.